esse debate. Senão os candidatos não terão condições de exporem suas ideias. Senão o público não vai poder acompanhar o que o candidato está propondo. Peço silêncio a todos. Muito obrigado. Com isso, iniciando agora o terceiro bloco deste debate. Este bloco é destinado à pergunta entre candidatos. Um candidato, pela ordem, vai escolher um outro candidato para fazer perguntas, né? Lembrando sempre, não há repetição, né? Somente um candidato escolhido para a resposta. Ele não pode ser escolhido novamente, ele só vai poder atuar quando for fazer a sua pergunta, portanto, né, bem atento a esse detalhe. Os temas que serão propostos neste bloco 3: serviços públicos, educação, saúde, assistência social, segurança pública, obras, zeladoria, fiscalização e tributação. Também vamos abordar no bloco 3 o tema estrutura organizacional da Prefeitura, como secretarias, cargos em comissão e cargos de chefia. Lembrando que esse bloco, claro, o candidato que for fazer a pergunta terá 30 segundos para fazer o seu questionamento. O candidato que for responder essa questão terá 2 minutos. O candidato que terá o tempo de réplica terá 2 minutos. E por último, o candidato que terá o tempo da tréplica terá 1 minuto. Vamos iniciar agora o bloco de número 3. O primeiro candidato que virá ao púlpito é Duíno Verri Fernandes. Por favor, candidato do PSC. Lembrando sempre que esse critério da ordem dos candidatos foi feito por sorteio. O candidato agora vai escolher um dos candidatos para fazer a sua pergunta. Quem é o candidato? Rogério Lima. Candidato Rogério Lima, Rogerinho do PV, é quem vai responder a pergunta do candidato do PSC, Duíno Verri Fernandes. Candidato Duíno, a sua pergunta agora em 30 segundos. Rogério, você sabe que aqui na Prefeitura tem um plano que chama PIS, Plano Habitacional Local de Interesse Social, que é o remanejamento de todas as favelas, uma equação dessas moradias. E hoje isso é muito problema para a nossa cidade. Eu gostaria que você respondesse o que você faria, se você daria continuidade a isso, nesse plano, ou se você teria alguma outra atitude perante essa classe desprotegida. Candidato Rogerinho tem 2 minutos. Obrigado pela pergunta, Duíno. Meu pai, quando teve a oportunidade de trabalhar em 1988 a 92, com o então prefeito Tambu Luiz, fez um plano, você deve lembrar, que era de reajuste de favelas, que era a reurbanização de favelas. E posso citar aqui que foi uma IC, uma das favelas beneficiadas com isso, que era a favela da Miosote, onde eles fizeram as ruas e remanejaram. No nosso plano de governo, nós tivemos cuidado de lembrar que a gente vai fazer a regularização fundiária, que é um dos maiores problemas da nossa cidade. A população hoje muito carente, anda avançando. A gente precisa de imediato, a partir de janeiro, fazer um congelamento desses bairros, desses núcleos, e com isso a gente fazer o recadastramento e colocar, avançar na questão do Parque da Montanha e outros planos que estão parados. A gente acredita que isso é o caminho para a organização, para ter o sucesso que Santos fez. Aqui do lado, nossa cidade vizinha, ela teve o sucesso desfavelando,
fazendo esses bairros carentes se tornarem bairros, e assim trouxe a organização, trouxe menos problema na área da saúde, trouxe a educação, e a população saiu ganhando, e hoje Santos está entre os primeiros lugares como melhor cidade para se viver. E é esse o objetivo que nós vamos ter para que se tornemos de novo a Guarujá, que tantos nós conhecemos e tantos nós queremos que ela volte a ser. 2 minutos para a sua réplica, candidato do INE. Rogério, aqui em Guarujá, nós somos uma ilha de 142 km². E acontece que o nosso terreno aqui, a maior parte, nós tínhamos muito longe. Então, para se fazer uma casa popular, o que você gasta de aterro é muito mais do que vale a casa. Então, há necessidade da verticalização. Aí é um dos grandes problemas que nós temos. Esses planos, eles são muito difíceis de serem realmente feitos. Então, hoje existe a consolidação de favela, que é você chegar na favela, você abre as ruas, faz toda a infraestrutura, com água, luz, esgoto, enfim, você dá toda a organização. Essas casas que você retira das vias, você coloca os prédios que você faz para poder fazer esse remanejamento. E a favela, por si só, ela realmente vai se adequando. Isso é muito melhor, é mais rápido, e esse é o processo que a gente tem que fazer. Acontece que a prefeitura também não tem grandes áreas, não tem área. Nós temos que criar um fundo de habitação para que a gente, através dos impostos, através do barato, através do habite, que as empresas que trazem o ônus social ao nosso município também contribuam, porque do povo sai a correr. Então nós temos que ter realmente um plano de planejamento. Nós temos que ter. Candidato, eu peço que o senhor aproxime um pouco o microfone. O pessoal vai abaixar aqui o volume. Alô. Obrigado. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que ter esses planos de média, saber como fazer, e realmente tem que haver um congelamento dessa área. Porque se você continuar deixando a invasão progredir, você nunca vai. A gente usa até o termo enxugar gelo. Obrigado ao candidato do INE. Agora o Rogerinho tem 1 minuto de tréplica, por favor. Eu concordo com você, Duíno. E volto a dizer, eu acho que se a gente não tiver o congelamento da favela, nunca vai resolver esse problema, porque sempre vão estar invadindo e a prefeitura não vai conseguir sanar esse problema nunca. Então, o comprometimento do poder público em fiscalização e planejamento. Planejamento esse feito com os funcionários públicos, porque, como estava dizendo, eu quero valorizar o funcionário e sei que dentro das secretarias de obra, de serviços públicos, tem gente competente. A valorização do funcionário faz com que os dados cheguem mais rápido e a gente resolva o problema da população inteira. Porque o maior interessado que dê certo uma administração é o funcionário. Para quê? Para que no futuro não falte o dinheiro para que esses salários sejam pagos. Então, eu sei que o comprometimento do funcionário vai ter com a nossa administração, vai acontecer. Obrigado ao candidato Rogerinho. Com isso, encerramos aí a primeira parte. Eu quero chamar agora na ordem o candidato Val Advogado. Por favor, aproxime-se do púlpito. Candidato Val, qual o candidato que o senhor escolhe para fazer a sua pergunta? Gilberto Benzi. Candidato Gilberto Benzi, coligação Avança Guarujá. O candidato vai responder a pergunta do candidato Val Advogado. Candidato Val, 30 segundos para a sua pergunta. Gilberto Benzi, nós temos um problema muito grande, que é do conhecimento de todos, em relação ao preenchimento de cargos de diretor, coordenador e supervisor de escola, que são indicações políticas. O senhor, como prefeito, pretende manter esse modelo? 2 minutos. Bom, eu agradeço a oportunidade do colega fazer essa pergunta. Eu entendo que as indicações políticas, têm que acabar. Eu entendo também, gente, que nós temos que pensar na valorização do funcionário de verdade. Como nós vamos fazer isso?
nós vamos criar dentro de cada unidade um concurso de projeto, no qual ele vai ser avaliado não só pelos professores, como também pela entidade que está sempre na escola, fazendo com que haja uma escolha na qual teremos 3 pessoas escolhidas, 3 possíveis diretoras, e o prefeito vai escolher um de acordo com a sua identidade, com a sua vontade. Eu consigo, Val, perceber que as indicações realmente acabam criando, às vezes, conflito na escola, criando problemas de relacionamento na escola, porque nós temos profissionais valorosos, profissionais que se capacitam, buscam qualificação, buscam pós-graduação, buscam mestrado, e muitas das vezes ficam esquecidos em detrimento de outro, que por conhecer o político A, B ou C, consegue pegar esse cargo para si e não dar chance para aquele profissional que se qualificou, que buscou de maneira de esforço coletivo, buscar estar na direção da escola, porque também não é só através da qualificação, é através do relacionamento interpessoal. Não adianta também somente ser graduado, saber tudo, mas em relação humana, em relação com o outro, se é uma pessoa que não tem a condição de dialogar, que não tem a condição de respeitar o funcionário e entender de sobremaneira que o funcionário é um ser humano e todos são diferentes. Por isso que tem que ter a relação pessoal. E isso vai acontecer através do concurso e através da escolha dos servidores. Candidato, voltem 2 minutos para a sua réplica. Candidato, eu concordo em parte com a sua resposta, até porque dentro do nosso plano de governo, nós pretendemos sim preencher esses cargos através de concurso público, diretor de escola, coordenador e supervisor. Porque nós temos muitas pessoas sendo formadas dentro da nossa cidade de pedagogia, e precisam de uma oportunidade. Quando você tem um diretor, um coordenador e um supervisor, em especial o diretor concursado, ele tem autonomia, ele tem independência, ele passa a ser um fiscal, ele passa a ser um fiscalizador. O fornecedor de frutas, ele vai entregar os insumos, as frutas, na verdade, dentro da escola. Se tiver com a qualidade comprometida, ele não vai aceitar. E muitas vezes a pessoa que é indicada para o cargo, ela se sujeita a isso, porque é cargo de confiança e fica com receio de perder o emprego. Então nós vamos abrir concurso, nossa administração está dentro do nosso plano de governo, para que essas vagas não sejam mais preenchidas através de indicação política, mas sim através de concurso público, dando oportunidade não só para os servidores que têm essa formação, os servidores do magistério, mas também para quem está aí recém-formado, para quem conseguiu terminar a pós-graduação, concluir um mestrado e até um doutorado. Nós vamos trazer pessoas com qualificação, capacitação, para que estejam à frente das nossas escolas, para que possa ter uma gestão de qualidade, principalmente melhorando a qualidade do ensino. Nós sabemos que com isso nós vamos avançar na qualidade do nosso ensino, ter diretores com capacidade, com qualificação, através dessas vagas sendo preenchidas através de concurso público. Então, eu vou mais além do que a sua resposta, dizendo que nós vamos ampliar, sim, a oportunidade para várias pessoas que se formaram, que estão formadas, para ter esse direito, para ter, na verdade, essa oportunidade de estar à frente de uma unidade de escola. 1 minuto para a prévia. Bom, todos os professores que lá estão, eles já fizeram o seu concurso público, eles estão aptos para estar assumindo a direção da escola. Eu acredito que, através de um concurso de projeto e através da participação da escola, através da escolha, porque não adianta só ter conhecimento na grade curricular. Muitas das vezes tem pessoas que são ótimas em conhecimentos técnicos, mas em relação humanas é um desastre. Não sabem entender que aquela professora está com um problema na família em casa, que está com um problema com o pai que está doente, que muitas das vezes precisa ter um atendimento diferenciado. Então o lado humano tem que ser valorizado. E no meu modo de pensar, é através dessa lista tríplice que o prefeito não vai ter nenhuma votação política, vai ter uma pessoa capacitada e escolhida por todos. Obrigado, candidato Gilberto Benzi. Obrigado.
Antes de chamar o próximo candidato, tem um aviso aqui, a organização manda um aviso aqui para o mediador. Quem é dono do carro Palio, placa B de dado, X, Q de queijo, 9820, favor tirar o veículo da frente da garagem. Repetindo, o carro Palio, placa B de dado, X de xadrez e Q de queijo, 9820, favor tirar da frente da garagem do sindicato. Esse é o aviso que a organização acaba de me passar aqui. Próximo candidato, candidata Angélica Mariano, por favor, subir ao púlpito. Candidata Angélica Mariano fará a sua pergunta. Vai escolher quem para fazer a pergunta, candidata? Pode repetir, não, né? Tem que escolher um. Não, tem que escolher um que esteja apto a perguntar. Candidato Jonatas Nunes. Candidato Jonatas Nunes do PSOL vai responder a pergunta da candidata Angélica Mariano. Candidata Angélica, a senhora tem 30 segundos. Olha, eu só quero lembrar aqui os meus antecessores aqui que já existe a DIN que diz que nós estamos por obrigação, vamos ter que cumprir o concurso de diretores e vice-diretores aí da escola. Eu acho que esse é o futuro, a gente já tem que se acomodar a uma situação dessa. Mas eu gostaria de dizer também o seguinte, eu estive com as páginas deles, já nos organizamos para ampará-las, um questionamento deles, estive com os enfermeiros, também já fiz alguns questionamentos, mas ainda, quero deixar aqui uma pergunta em relação à P1. Vocês têm algum projeto para regulamentar essa jornada anual das P1s, que elas estão sendo muito questionadas, elas estão se sentindo muito deslocadas, não estão sendo cumpridas, não é isso? Candidato Jonatas, 2 minutos. Primeiro, aproveitar o momento aqui fazer uma correção do primeiro, que foi anunciado o vereador do Açougue, lá esqueci o nome dele, mas não falaram dentro dos 5 dias. Então, pelo contrário, foi falado antes de iniciar o debate. Como a gente não tem candidato a majoritário, eu sei que eu vou votar no pessoal, então estou fazendo um noite com ele. A questão para nós é muito importante, a gente vai, assim, com todos os trabalhadores do Ministério da Educação, ser valorizado. A gente sabe a demanda que existe já histórica, né? A gente sabe que essa atual administração não lidou bem com o nosso P1, mas seria de uma olhada, porque não se lidou bem com nenhum setor. A gente tem, costuma dizer, quando a gente está andando na cidade, quando a gente está fazendo discussão na associação de bairro, na nossa caminhada, a gente faz a brincadeira do qual nota que você dá para a atual gestão. E a gente brinca de 1 a 10, até hoje eu nunca achei um 8, assim, né? Então a gente sempre tem a barra, acho que 5. Isso é para todos os setores, pegar educação, saúde, mobilidade urbana, enfim, todos os setores da cidade. Isso só agrava porque alguns setores são menosprezados. Os P1s são considerados com menos valor político, menos poder político de organização, são menosprezados. Isso é a conduta que se tem hoje no município. O que a gente tem que fazer para mudar isso, gente, você sabe muito bem, é melhorar imensamente o diálogo, fazer um canal direto, né, com todos os setores do magistério, de outros trabalhadores do município. E aí, com isso, a gente saber qual é a real demanda de cada setor. A regra, eu acho que é o diálogo aberto e franco. A gente tem certeza que vai fazer isso muito bem, porque a gente já está fazendo isso na própria campanha e continuaremos fazendo isso depois de eleitos. Candidata Angélica, tem 2 minutos para sua réplica. Nós já temos uma jornada, se o sindicato depois quiser participar, nós já temos aqui um estudo regulamentado, onde nós vamos implantar uma jornada de 6 etapas para vocês conhecerem. Seria muito grato conversar com vocês. Por quê? Porque nós temos esse olhar, a P1, a rede municipal, praticamente a maioria é P1, onde são elas, até pela nova lei, que nós vamos ter que mudar as páginas e as DIs para P1, adequar esse pessoal aí graduativamente. Nós sabemos dessa responsabilidade, principalmente eu como mãe, do início da infância estar e é amparada pela P1.
cidade capacitações sérias, capacitações que façam que ele conheça, principalmente aquele professor que hoje vai à procura de cursos fora e não é prestigiado dentro de uma administração. Professores estão se formando, fazendo mestrado, estudando à noite. Eu também, como mãe, deixando seus filhos para aprender mais e passar esse conhecimento para os outros. Esses estão sendo deixados de lado, não estão sendo olhados. E é aqui que a gente tem que levantar essa bandeira dentro do sindicato dos funcionários públicos e junto ao sindicato dos professores. Eu tenho essa responsabilidade, porque também tem uma grande irmã educadora que tem me orientado muito o como o professor é o educador e é esse responsável pelo aquele ser humano dentro da nossa cidade que nós queremos fazer voltar a brilhar. Candidato Jonatas, 1 minuto para a sua réplica. Jair, você sabe bem que essa atual administração é aquela que não entrega o kit, não entrega o uniforme, né? É aquela que superfatura a merenda, né? Que é aquela da melancia R$30, é aquela que hoje trata o funcionalismo público sem nenhum tipo de diálogo. Então, como você esperar que ela vá tratar bem as casas? É absurdo, quer dizer, não tem como essa lógica que está sendo implantada, ela está seguindo coerentemente essa lógica, que é a lógica da exclusão, que é a lógica da falta de diálogo, do autoritarismo, dos setores todos engessados, os conselhos da cidade não existem, são pro forma, a gente tem uma controladoria que não existe de verdade, a gente não tem uma auditoria cidadã da dívida, que é o que tem interno que acontecer, a gente não tem uma auditoria cidadã dos contratos da prefeitura, então ela só está continuando na sequência dessa lógica de exclusão. Infelizmente é por isso que não há solução e a gente se compromete sim com esse diálogo por fazer o contrário do que tem sido feito hoje. Obrigado, candidato Jonatas. Cerrando aqui essa segunda parte aqui do terceiro bloco, eu chamo agora para o púlpito o candidato Walter Suman. Chamando o candidato Walter Suman para o púlpito, o candidato vai fazer pergunta para que candidato? Adilson. Candidato Adilson de Jesus é quem vai responder a pergunta do candidato Walter Suman. Candidato Suman, o senhor tem 30 segundos. Adilson, nosso potencial turístico só pode ser melhorado desde que nós tenhamos uma segurança bastante consistente em nossa cidade. Com relação, sabemos que a guarda municipal já está adequada em alguns quesitos e outros ainda não é, como é o caso do porte de arma. O que o senhor pretende para fazer adequar a nossa Guarda Civil Municipal ao Estatuto e quais as demais ações para a melhoria da segurança pública em nosso município? 2 minutos, candidato. Candidato, segurança, todos nós sabemos que é um requisito básico para uma cidade feliz, uma cidade alegre. Nós temos, atrelado à segurança, vários outros pontos, como turismo, como veraneio, como obras, como tudo, como saúde. E hoje nós temos a condição firme de falar aqui para todos vocês que nós realmente temos uma guarda atuante, uma guarda comprometida, com pessoas que vestem a camisa da nossa cidade, pessoas dedicadas. Hoje você pode avaliar a segurança do Guarujá baseado na última temporada que nós tivemos. Nós conseguimos passar uma temporada sem nenhuma ocorrência. Temos também uma grande parceria junto ao governo do estado. Aí falamos a polícia militar aqui da nossa cidade, depois de esforços e várias idas da nossa prefeita junto ao secretário, junto ao governador, impondo e solicitando uma atenção, uma dedicação presencial. Tudo isso é fruto quando nós trabalhamos com a Operação Verão, aonde o Guarujá é contemplado com unidades, e esse ano tivemos aqui mais de 500 voluntários. Então a cidade do Guarujá abraça o item segurança com muita responsabilidade. Tanto é que o pessoal é voluntário, eles ficam aqui dentro de escolas, dentro de salas de aulas climatizadas para fazer a sua hospedagem, ao lado do TGE, onde eles praticam as suas atividades.
Então, a questão da segurança tem sido muito bem planejada. Eu vou melhorar a segurança com o item iluminação. É fundamental que o resultado de segurança tenha que ter uma cidade iluminada e, para isso, nós vamos trabalhar fortemente no plano de Obrigado, iluminação. candidato Adilson. Candidato Walter Suman tem agora 2 minutos para sua réplica. Com certeza, a questão da segurança não dá mais para conviver numa cidade com potencial turístico, onde o nosso turismo de lazer, náutico, o turismo esportivo, gastronômico, o turismo de eventos, que carece tanto dos centros de convenções, e com certeza nós temos que receber e acolher bem. Eu sempre digo que a entrada da cidade já coloca em risco a segurança. Hoje, o receptivo da nossa cidade, infelizmente, é feito por pessoas em condição de vulnerabilidade social. Temos que cuidar dessas pessoas, sim, mas temos que ter ali, obviamente, a questão de um pórtico, a questão do turismo, de uma base fixa. A questão do funcionário público do nosso Guarda Civil Municipal, em Vicente Carvalho, fundamental, a questão da iluminação pública, como foi dito, inclusive na nossa própria Orla Baiana. É inadmissível hoje você não poder caminhar às 9, 10 horas da noite, você ter a Leomilco Publicidade totalmente escura e você não disponibilizar a segurança necessária aos nossos visitantes, à própria municipalidade. Fortalecer ações preventivas que é necessário, tanto a questão de monitorização, uma central de monitoramento, e ações preventivas, com certeza farão parte disso. Revitalizar e limpar os próprios parques públicos e monitoramento, como já disse, iluminação, combater atividades irregulares nessa cidade. Muitas pessoas se utilizam na questão de flanelinhas, por exemplo, para regularizar essa questão e minimizar, obviamente, uma questão social, trabalho em parceria com a ação social, de minimizar a presença de moradores de rua, dando devida assistência. E, com certeza, a ampliação do efetivo através de concurso público da frota da Guarda Civil Municipal, que é, obviamente, trabalhando em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil. Candidato Adilson, agora tem 1 minuto para sua réplica. Então, candidato, você tem razão quando você menciona vários itens relacionados na sua lista, porém, são itens que estão sendo praticados e, com certeza, pode continuar. Né? Com certeza vamos valorizar. Nós temos consciência de que muita coisa foi feita e muita coisa ainda tem para fazer. Nós temos uma população que cresce a cada dia, nós temos uma demanda que cresce a cada dia. Então, há necessidade de continuar aprimorando a nossa guarda. Para você ter uma ideia, nós recebemos uma guarda com 33 câmeras instaladas, porém metade sem funcionamento. Hoje temos 75 câmeras instaladas. Nós temos uma central de monitoramento, onde fica um PM da Polícia Militar presencial 24 horas. Então nós temos sim problemas, nós também temos ações imediatas que estão sendo feitas. E a questão social que você comentou, realmente nós estamos numa parceria com a assessoria social também. Obrigado, candidato Adilson de Jesus, candidato da coligação. Estamos aqui registrando a saída, claro, impossibilitada em razões de saúde da candidata Raifa Madi, da coligação Experiência do jeito certo, né? O candidato, infelizmente, teve que se ausentar aqui no público. Próximo candidato agora é Gilberto Benci. Por favor, comparecer ao púlpito. O senhor fará a pergunta para que candidato? Dr. Walter Suman. Dr. Walter Suman, novamente ao púlpito, agora respondendo a pergunta do candidato Gilberto Benci. Candidato Benci, o senhor tem 30 segundos. Candidato, todos os anos que se passaram, nós estamos tendo aí uma dificuldade muito grande na entrega do material escolar, bem como também dos uniformes escolares. A pergunta que eu faço para o candidato: o que ele fará no seu governo para resolver essa questão, para que as crianças consigam ter o uniforme escolar, bem como o material escolar, no começo do ano letivo? 2 minutos para o candidato Suman. A angústia vivida hoje por milhares de mães, com certeza, com relação à questão da entrega de material escolar que não tem sido realizado. A merenda escolar que foi objeto na Câmara
de uma intensa investigação, gerando CPI. É inadmissível, só temos uma cidade com orçamento de R$1.350 milhões aproximadamente. O orçamento na Secretaria de Educação em torno de 25%. Inadmissível com que essas crianças recebam tardiamente ou não recebam os seus uniformes escolares e tenham o atraso e tenham uma merenda escolar de uma qualidade bastante crítica. A gente sabe que nós estamos vivendo uma cidade em que tem enormes desafios, uma cidade onde tem precatórios em torno de R$500 milhões, onde houve uma questão do refis, onde arrecadou-se apenas 50% do valor, e uma queda da arrecadação, inclusive do IPTU. Então, é fundamental se faz com que haja rigor na contratação de empresas, que se estipule, que chame a participar toda a classe, todos os funcionários que militam na saúde, uma rígida fiscalização, tanto por parte da Câmara como por parte da comunidade como um todo, para que haja um fornecimento em tempo ideal de qualidade da merenda escolar e do uniforme escolar, para que a gente não viva essa tristeza em nossa cidade de que as crianças vão para a escola muitas vezes com roupas do corpo, etc. E, geralmente a maioria das crianças extremamente carente. Então, ações bastante pontuais para que a gente possa gerir o nosso orçamento da educação com bastante rigor, se faz necessário nossas crianças sejam contempladas com merenda de boa qualidade e uniforme a tempo ideal. Candidato Mendes, agora tem 2 minutos para a sua réplica. Bom, como nós podemos observar, o candidato não fez nenhuma proposta efetiva para solucionar esse problema. Hoje nós estamos sofrendo com grandes grupos empresários que disputam aí os editais muitas vezes colocados com falhas, e aí acaba dando precedente jurídico para contestação, e quem sofre com isso são as crianças que ficam muitas vezes impossibilitadas de receber o uniforme, bem como também atraso na entrega de materiais escolares. Nós vamos implementar o cartão kit escolar. Foi uma lei de minha autoria que foi criada na Câmara Municipal no ano retrasado. Essa lei possibilita que o responsável pela criança tenha um crédito já determinado no cartão, que ele possa, no município, dentro da rede conveniada, comprar o material e o uniforme escolar, possibilitando que a criança, logo no começo do ano letivo, tenha à sua disposição tanto o material como o uniforme, fazendo com que também tenhamos uma cadeia que funcione na cidade, para que as senhoras possam estar fazendo a confecção desse material, uma grande cooperativa ou em várias pequenas cooperativas, bem como o comércio, contratando uma gente, fazendo com que o nosso comércio aqueça, o nosso comércio consiga, além de vender, poder também arrecadar impostos, fomentando a nossa economia da cidade do Guarujá. Essa lei, o atual governo entrou com uma DIN, alegando que a Câmara não poderia criar despesa. Na verdade, nós conseguimos derrubar a despesa. Por quê? Porque nós não estamos criando despesa, nós estamos disciplinando a forma de gastar o dinheiro, contemplando que as crianças não sejam refém de grupos econômicos na nossa cidade. Eu quero, com isso, dizer que temos um projeto para a educação, temos um projeto de solução e queremos realmente resolver os problemas que se assolam e se arrastam nessa cidade há várias décadas. Obrigado. Antes do candidato Walter Suman fazer a sua tréplica, eu gostaria de pedir para as pessoas que estão com conversas paralelas, por favor, cessem essas conversas, porque o ruído está chegando aqui na frente e está atrapalhando o raciocínio dos candidatos. Walter Suman tem 1 minuto para a tréplica. Com certeza, prestigiar quem é da cidade vai ser um dos focos do nosso governo, e fazer com que microempreendedores, pequenos empresários, médios e grandes empresários, mas que gerem emprego e renda e oportunidade em nossa cidade, terão a oportunidade de participar não só na educação, mas com certeza os mais variados, prestação de serviço, a prestação de serviço da municipalidade. O que chama bastante atenção é que existe um desafio grande na relação, principalmente no corte de gastos, que foi dito aqui. A revisão de contratos de custos, empresas que fornecem merenda hoje, material escolar, estão sendo superfaturadas, terão rigor, com certeza, de nossa parte. Bem como a questão da redução, a renegociação de dívida pública, que implica
que implica na aplicação correta do orçamento do nosso município. E, obviamente, iremos focar muito. Obrigado, candidato Walter Suman. Pode voltar aos seus assentos, candidato Gilberto Benzi também. Eu chamo agora para o púlpito o candidato Rogério Lima, Rogerinho, do PV, agora na condição de fazer a pergunta. Qual candidato que o senhor pretende fazer a sua questão? Professor Walter Batista. Professor Walter Batista é quem vai responder agora a pergunta do candidato Rogerinho, Rogério Lima, do PV. Candidato Rogerinho, o senhor tem agora, pelo cronômetro da organização, 30 segundos. Candidato, eu queria te perguntar como você vai fazer para resolver o problema das obras, zeladoria, e como você vai investir para que aqueça e resolva os problemas que a gente tem vivido. Eu peço para o candidato Rogerinho que ele aproxime, direcione o microfone na direção. A gente vê que a cidade hoje se encontra abandonada na questão de zeladoria. Então eu queria saber como o candidato vai investir em obras de zeladoria se for eleito como prefeito. Candidato Walter Batista tem agora 2 minutos. Ok. Bom, Rogério, eu acho que é importante primeiro a gente posicionar de onde a gente está aqui no debate. Nós estamos concorrendo com outros 9 candidatos, dentre eles 2 exerceram funções importantes para deixar a cidade nessa condição que está, que exerceram a função de secretários responsáveis pela manutenção da cidade. Se a gente vive esse problema hoje, é em virtude de um governo que não deu conta de resolver problemas básicos, como, por exemplo, a limpeza de canais, a limpeza de calçadas, a varrição das ruas, a iluminação pública. Eu ouvi agora que será resolvido o problema da iluminação pública. O problema foi causado por este governo. Se nós temos ruas escuras e inseguras, a causa é a incompetência deste governo. E, como servidor público, eu vejo que muitos dos meus colegas se sentem indignados porque tem que responder para a sociedade sobre as falhas de um governo que não lhes dá condições de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver é colocar gente competente para administrar a cidade. Servidores que tenham a condição de zelar pela manutenção da nossa cidade. Eu quero contratar cooperativas com trabalhadores para essa manutenção mais efetiva do dia a dia em cada bairro, porque dessa maneira a gente gera emprego e renda, e é uma proposta do PSOL também, faço um reconhecimento aqui, estava no nosso plano de governo já há bastante tempo, né? E a gente com isso vai resolver o problema imediato. A iluminação pública, o cidadão paga, não tem cabimento não ter iluminação porque é pago na conta de luz. Nós temos que cobrar que a empresa que presta esse serviço o execute. Para isso eu vou usar a agência reguladora não só para água. Candidato Walter Batista, obrigado pela resposta. Agora, candidato Rogerinho tem 2 minutos para sua réplica. Muito bem, Walter. O nosso plano de governo, a gente vai se preocupar, em primeira questão, é voltar com as regionais. Nós vamos criar a coordenadoria de Vicente de Carvalho novamente, que foi tirada, que eu acho que é muito importante, já que a gente não conseguiu que avançasse a emancipação de Vicente de Carvalho, nós precisamos urgentemente trazer de volta a coordenadoria de Vicente de Carvalho. E aí sim, voltar com as regionais. Aqui em Vicente de Carvalho, ter por volta de 5 regionais, e no Guarujá, por volta também de 5 ou 6. Mas nós queremos também criar uma regional de praias. Praias, por quê? Porque é uma questão de turismo. Nós precisamos, como todo mundo sabe e reconhece, nós estamos com a cidade toda apagada, mas a praia está totalmente abandonada. Então essa regional de praias, ela vai movimentar e vai resolver o problema que o turista deixou de frequentar o Guarujá. Então, é prioridade a gente aquecer o turismo da nossa cidade, para que ele traga renda, dinheiro, venha gastar no nosso município, aquecer o comércio local. Só que para que a gente aqueça o comércio local, nós precisamos criar também uma CET. A CET precisa organizar a cidade, criar a chamada Zona Azul, nós vamos chamar de Zona Verde, para quê? Para que possa ter rotatividade no comércio dos carros, e assim a população que vier frequentar
ou os moradores do Guarujá puderem ir ao comércio, poderiam estar seguros com os agentes, poderem ir e vir no seu comércio, faturar o comércio, gerar emprego. É um ciclo, é o começo de trazer de volta um Guarujá que a gente já conheceu. Um Guarujá que, se Deus quiser, no término dos 4 anos do meu mandato, vai voltar a ser a pérola do Atlântico. Muito obrigado. Candidato, agora, Walter Batista tem 1 minuto para a sua réplica. Rogério, muitas das ideias que você falou aqui agora estão no plano de governo dos demais candidatos, algumas delas, inclusive, no plano de governo que eu apresentei à sociedade e que estamos construindo em conjunto durante esse processo com o aplicativo. A ideia da Zona Azul, por exemplo, em São Paulo, hoje você usa o celular, não precisa nem comprar cartão mais. Então, o agente de trânsito ele fiscaliza também usando tecnologia. Agora, a nossa grande dificuldade é resolver o problema básico da cidade. A cidade realmente está vivendo uma dificuldade enorme por conta de problemas que não tem por que não serem resolvidos. Precisamos contratar engenheiros e arquitetos para o planejamento da prefeitura. Muitas obras deixam de acontecer da maneira correta e no prazo correto porque faltam profissionais nessas áreas. É inadmissível que uma prefeitura que tem um dos 70 maiores orçamentos do Brasil não tenha um núcleo de administração de tecnologia e sistemas de informação. Precisamos contratar engenheiros de computação e pessoas que administrem essa situação lá dentro. Tem que resolver. E a gente está aqui para fazer isso. Obrigado, candidato Walter Batista. Somente o candidato Rogerinho volta para o seu assento. O candidato Walter Batista permanece no púlpito. O candidato Walter Batista agora fará a pergunta para um candidato de sua escolha. Eu só quero lembrar o candidato Walter Batista que ele não pode escolher o candidato Gilberto Benz e o candidato Walter Suman. Pode escolher outro candidato. Só os dois, né? E o candidato Rogerinho, que acabou também de fazer sua participação. Não, Jonatas também já respondeu. Jonatas agora. Não, não. Sim. Desculpa. É verdade. Pode ser chamado só Val, Angélica e eu. Não, já tô. Eu já estou com o meu candidato. Então vamos lá. Os candidatos que o senhor pode chamar para responder a sua pergunta. Você sabe? Já sei que eu vou chamar. Eu já ia relacionar aqui agora. Não tem problema. Posso relacionar? Não, eu vou chamar o candidato Sidney Aranha. Então tá bom. Candidato Sidney Aranha. Candidato Walter Batista agora vai fazer a pergunta ao candidato Sidney Aranha em 30 segundos. Sidney, em meu governo eu pretendo realizar uma análise ambiental estratégica para avaliação da capacidade de suporte ambiental, econômico e social para a área de mais de 4 milhões de metros quadrados da margem esquerda ali da Pirassaguera. Isso para resolver vários problemas. Eu queria que você falasse qual a sua proposta para aquela área. 2 minutos agora para o candidato Sidney Aranha. Primeiro, eu quero agradecer a sua menção à agência reguladora que a gente está falando e da forma galharda que também já você fez uma referência ao sol. Eu tenho dito que aquela área não pode ser única e exclusivamente retroporto, como algumas pessoas têm colocado. Eu coloquei no meu plano de governo que nós podemos utilizar aquela área, por exemplo, para uma universidade federal, a 4ª Universidade Federal de São Paulo. Né? Nós sabemos que em São Paulo só existe 3, que é a Unicamp, e a USP não são universidades federais. Nós temos colocado ali que aquele local é muito importante porque eles têm um trocamento logístico fantástico do ponto de vista de nós termos ali o aeroporto perto, uma rodovia muito interessante, que é a Cônigo Domenico Rangoni, que recentemente teve a sua ampliação. Nós temos 50% do porto do maior porto da América Latina e temos ferrovias. Eu tenho falado muito, Walter, de CPS, zonas de processamento e exportação. No meu plano de governo, a gente fala das empresas de baixa pegada ambiental, como você muito bem tem colocado. Eu penso que a gente tem que fazer um grande diálogo naquela região, retroportos, única, exclusivamente, como alguns candidatos têm reiteradamente colocado aqui, me parece um grande erro. Podemos utilizar aquela área também para um dos motes do meu governo.
governo, que é a questão das operações urbanas consorciadas, onde a gente, por meio delas, nós podemos regulamentar definitivamente o que são contrapartidas sociais que nunca foi regulamentada nestes últimos anos. Candidato Walter Batista, agora tem 2 minutos para sua réplica. Bom, Sidney, eu vi projeto para aquela área durante o processo eleitoral, nas conversas. Eu quero deixar uma coisa clara: como prefeito, eu não vou fazer um governo covarde que decide as coisas pelas costas da população. É inadmissível que se pense o desenvolvimento de Guarujá e deixe a população como sendo a última a saber dos acontecimentos. Aquela área é uma área estratégica para o desenvolvimento de Guarujá e da Baixada Santista. Aquela área é fundamental para a expansão portuária, mas ela pode ser também fundamental para a morte de Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho está pressionada pela expansão do porto e pelo retroporto, pela abertura de um túnel que a gente já sabe que não vai sair no atual projeto, e ninguém tem a coragem de falar que não vai sair esse túnel com esse modelo de projeto, porque Santos não quer que saia, e a possibilidade de um retroporto na outra margem vai acabar com o distrito de Vicente Carvalho. A gente precisa deixar isso claro para a população daqui do distrito, de que a decisão sobre o que vai ser feito ali tem que ser previamente discutida. A análise ambiental estratégica é um modelo de EIA-RIMA antes do investimento, para que a prefeitura possa dizer para o investidor o que ela quer que seja colocado naquela área. Nós vamos mostrar para a sociedade o que é possível fazer ali. Projetos habitacionais, universidade, centro de convenções, abertura de novas atividades econômicas, para que a gente não dependa exclusivamente da atividade turística, que é sazonal e problemática e conflituosa com a atividade portuária. Ali está o futuro de Guarujá, e quem vai decidir é o povo. Candidato Sidney Aranha tem 1 minuto. Walter, eu fico feliz com as suas colocações, porque eu acho que está em pauta aqui o retrocesso e o futuro. Nós temos alguns candidatos que têm ideias arejadas, e a gente tem visto isso aqui. Mas nós temos alguns candidatos que significam a mesmice e o retrocesso. Nós chegamos a ouvir no COPEC que os 52% de Mata Atlântica que tem em Guarujá, APA, tem que ser usado para o desenvolvimento da cidade. Eu ouvi isso no COPEC. Isso para mim é medieval, como o Jonas tanto fala. Isso para mim é um retrocesso. E eu peço que a população, neste momento, analise cada plano de governo e perceba o que é o futuro e o que é o passado. Obrigado. Peço ao candidato Walter Batista que volte ao seu assento e o candidato Sidney Aranha permaneça no púlpito e escolha um candidato para fazer a sua pergunta. Qual candidato? Angélica Mariano. Angélica Mariano, a candidata que vai responder a pergunta do candidato Sidney Aranha. Sidney, você tem 30 segundos. Angélica, a medicina do trabalho não realiza exames periódicos de saúde ocupacional. Você pretende realizar exames de saúde ocupacional periódicos em atendimento à previsão estatutária e à norma regulamentadora 07 do Ministério do Trabalho e Emprego? Candidata, 2 minutos. Nós só não pretendemos fazer isso como nós vamos trazer o projeto de saúde ao servidor. Porque quando esse servidor é diagnosticado, ele tem que ser altamente cuidado. Ele vai passar por uma assistente social, por uma psicopedagoga, muito bem orientada, que possa receber você, que naquele problema está com esse problema. Por que, Sidney? A gente tem um olhar de que o servidor, hoje, ele adoece muito por depressão, ele adoece muito por insatisfação, ele adoece por estar sendo deixado de lado e não estar sendo envolvido e nem ser resgatado e tudo isso. Então vocês têm a minha palavra, como eu já falei como uma prefeita, que vocês vão ter todo esse olhar, todo esse compromisso que nós temos de história na cidade, que nós vamos dar para vocês. Candidato Sidney Aranha, 2 minutos. Angélica, eu inicio a minha réplica dizendo que o lema
da minha coligação é cuidar das cidades, é cuidar das pessoas. Mas isso eu não escolhi agora. Isso é um bordão do meu partido desde 2013, para não ter confusão, porque alguns podem confundir o bordão de outro candidato. A gente adota isso desde 2013. Eu fiz essa pergunta, eu tinha acarreado ali, colocado uma outra pergunta. Eu achei muito interessante, porque todo mundo aqui fez juras de amor ao funcionário público, mas poucos perceberam que o funcionário público não está sendo avaliado anualmente. Ele não há exame médico para aquele funcionário público que, por vezes, aguenta toda a carga de uma administração ineficiente, que aqui o tema do debate é eficiência. Nós temos que acabar de fazer juras de amor e, efetivamente, no mínimo, não cumprir. É importante isso, até do ponto de vista para a aposentadoria do funcionário público. Muito se falou aqui sobre a Caixa de Pecúlio, mas atitudes como essa, preventivas, que pode cuidar do funcionário público antes que ele fique doente, elas são fundamentais. Não adianta falar de estratégia de saúde da família se eu não cuido dos meus funcionários. Lamentavelmente, eu vi promessas vazias aqui. Candidata Angélica, agora tem 1 minuto para sua... Eu, inclusive, sempre falo, eu não tenho como ter ao meu lado a nossa vice Regina Mariano, que não tem esse olhar social, muito pouco escutada anteriormente, mas agora, além de escutada, vai trabalhar muito junto ao ser humano, à parte social. Porque Dona Regina me alertou e me alerta sobre a importância de um idoso. Dona Regina, aos seus 74 anos, diz: eu continuo escutando, eu continuo falando e eu continuo caminhando como ela tem caminhado todos os dias ao nosso lado. Por quê? Porque um idoso, ele tem que estar sendo preparado. Nós temos servidores idosos e nós temos aqueles que vão se tornar idosos. Com olhar a ele, nós temos dentro do nosso projeto de Centro de Referência Idoso, um departamento onde esse servidor que está se tornando aquele servidor idoso da terceira idade, ele vai ter um amparo e um preparo para sim poder se aposentar e saber que vai continuar produzindo e trazendo bens para a nossa cidade. Obrigado aos candidatos, podem retornar aos seus lugares. Eu chamo agora ao púlpito o candidato Jonatas Nunes, do PSOL. Ele vai fazer pergunta ao candidato. Para o Val Advogado, óbvio. Val Advogado vai responder a pergunta do candidato Jonatas Nunes. Candidato Jonatas, 30 segundos. Meu querido, olhando nos seus olhos, eu gostaria que você respondesse também para os servidores. Como quer se sentir vir na casa do servidor público sabendo que você é o proponente Madinho, que acabou sequestrando os direitos do trabalhador do servidor público, deixa eu falar algo, prejudicando assim milhares de famílias, prejudicando assim a arrecadação do município e fazendo com que você fala dos 10 milhões que deixou de gastar, você não fala dos 30 que deixou de arrecadar. Como você se sente sendo proponente dessa ajuda? Quero te agradecer. Candidato Paulo, 2 minutos para a sua resposta. Quero te agradecer, quero agradecer para cada servidor que está aqui nos assistindo, está aqui presente. Sua pergunta é muito pertinente. Tenho 2 irmãos servidores aqui, tenho minha vice como servidora. Tá, eu vou deixar muito bem claro, o senhor está equivocado. Não sou procurador do Estado para entrar com a DIN, para entrar com a ação. Daí, sou como estudante de Direito, deve ter conhecimento disso. Fiz uma representação questionando 3 dispositivos do Estatuto do Servidor. Por quê? Fui procurado por alguns educadores, no sentido de que eles não concordavam com a seleção de projetos para preenchimento de cargos de diretor, coordenador e supervisor de escolas. Então o senhor está muito mal informado e vou lhe presentear com uma cópia do processo que eu tenho aqui, inclusive com a minha representação. Eu não precisava fazer isso, porque o senhor tem acesso ao site do Tribunal de Justiça, onde o senhor pode muito bem fazer essa consulta. Então, repito aqui, o senhor está equivocado. Me sinto tranquilamente aqui, tá? Em estar nessa casa, onde tenho 2 irmãos seus servidores me acompanhando, inclusive a minha vice, para vir aqui e deixar muito bem claro que eu não sou procurador do Estado, não entrei com nenhuma ação direta de inconstitucionalidade, para que seja também do seu conhecimento. Fiz sim uma representação questionando 3 dispositivos. Tá? Os demais foram questionados no estudante de Direito, que não tinha vínculo profissional comigo, nenhum, e 9 dispositivos foram questionados pelo próprio procurador. Só uma pessoa ignorante
não tem conhecimento disso, uma pessoa que não tem habilidade para poder fazer uma consulta e procurar saber, ou o servidor que é mal intencionado, que continue imputando isso à minha pessoa, como o senhor acabou de fazer agora. Então eu peço ao senhor que procure estudar mais, procure consultar, porque está disponível, mas eu vou facilitar o seu trabalho, que eu vou lhe fornecer cópia desse procedimento. Candidato Jonatas tem 2 minutos para sua réplica. Na prática, o que aconteceu foi, prejudicou o funcionário público, ponto. Aí, na época, o que aconteceu? O Val, como quase todo mundo que hoje faz discussão política, ele não sabia que a administração era tão boa. Então, ele era oposição. Aí, de repente, virou uma chavinha e descobriu que a administração é maravilhosa. Acontece isso com o Pace, por exemplo. O Pace achava que a administração era uma coisa. Depois virou oposição de última hora, porque faz chavinha ao contrário do Val, diferenciado. Isso é comum por causa do processo eleitoral. O que a gente tem que fazer é passar, ir além da questão eleitoreira e fazer uma discussão séria, uma discussão programática com o funcionário público. Hoje, a gente corre um risco muito grande de estar votando uma pessoa e eleger outra. Hoje, o principal agente eleitoral desse município é sim o prefeito Maria Antonieta de Brito, feliz ou infelizmente. Por quê? Porque ela tem sim os seus candidatos presidenciais. Hoje o Val faz parte do esquema da Antonieta, como faz também o Pérez também, que estão dentro da mesma lógica econômica. Porque setores do PMDB saíram do partido na última hora a pedidos para poder ir para o PSB. Então a gente corre o risco sim de estar elegendo gato do leve. E é o que a gente tem que fazer é ter uma noção séria. Não pode fazer que nem o Val, por exemplo, que oportunamente fez lá, sim, foi um dos proponentes, que depois tudo bem, o Ministério Público passa a acolher a DIN, sim, ele faz a representação, sim. Mas o que acontece? O que a gente tem feito é isso, por causa de questões politiqueiras, não são as discussões de política com P maiúsculo, política séria, questões politiqueiras, a gente atinge a cidade, atinge a economia da cidade, atinge a moral da cidade, prejudica o nosso viés político, prejudica o nosso viés político, prejudica a nossa arrecadação, e a gente depois tem que vir aqui ficar falando sobre essas coisas que devem ter sido superadas. Infelizmente, Val, por mais boa intenção que você poderia ter, o resultado foi prejudicou o funcionário público. Obrigado, candidato Jonatas. Candidato Val, agora tem 1 minuto para sua réplica. Eu posso não ter, de repente, conseguido convencer os servidores, mas me convenci. Então o senhor acertou agora que não foi eu quem entrei o latim. Parabéns pela sua inteligência. E o senhor está vindo realmente de qual mandado, né? Que o senhor fala que é contra cargo comissionado e ocupou cargo comissionado na administração do Farid e do escândalo do Mensalinho. E o senhor não fala isso aqui. O senhor não tem essa moralidade toda para falar de bens, de volta e suma, de novo advogado. O senhor não tem essa moral, candidato. O senhor participou de uma administração, né? Ocupando um cargo comissionado, que na época o senhor participou da administração onde aconteceu o escândalo do Mensalinho e não pediu para sair, continuou mamando. Quem é o senhor? Só porque está no pessoal hoje, acha que é melhor do que todo mundo, né? Eu estou de cabeça erguida, eu sei o que eu tenho que fazer. E se eu tivesse feito isso, eu ia chegar aqui e fiz, eu represento a população do Guarujá, o dinheiro é do povo, e minha função como vereador é fiscalizar, minha função é cuidar do dinheiro do povo. Obrigado ao candidato Val, agradeço aos 2 candidatos. Agora eu chamo o candidato Adilson Jesus ao púlpito e também chamo agora o candidato Duíno, Velho Fernandes. O candidato Adilson fará a pergunta na ordem ao candidato Duíno Fernandes. Candidato Adilson, o senhor tem agora 30 segundos para a sua pergunta. Peço silêncio no auditório para que os candidatos possam fechar este bloco 3 deste debate. Peço silêncio a todos, sem conversas paralelas. Por favor, silêncio. Silêncio. Por favor. Candidato Adilson, 30 segundos. Duíno, o senhor sabe que governar é fazer escolhas. Nós fomos citados aqui hoje por candidatos totalmente despreparados. Eu gostaria de perguntar para o senhor, como engenheiro, porque sim, ser julgado por engenheiro, a gente não concorda, não concordamos em ser julgado por pessoas que não estão habilitadas. Realmente, na relação de obras, o que o senhor faria para que a gente voltasse a ter uma economia, tivesse uma cidade desenvolvendo e vencendo essa crise que nós estamos no país? Por favor. Candidato Duíno tem 2 minutos.
obrigado pela pergunta. Eu acho que é isso que importa. Nós temos que deixar isso de lado e ver quais são as soluções para a nossa cidade. Não adianta ficar um acusando o outro. Eu tenho uns 35 anos de serviços prestados a esse município, com muito amor, carinho, você sabe disso. Eu sempre procurei, né, ser o melhor na minha função. Sou considerado engenheiro e mais obra pública fez a história da ilha de Santa Marta. Isso me orgulha muito. Nunca fui prefeito. E agora eu quero realmente continuar o meu trabalho e dar a minha contribuição. Eu acho que nós temos que fazer uma reformulação muito grande. Tem que pensarmos no desenvolvimento da nossa cidade, porque é urgente. Temos que fazer uma reforma tributária, justiça tributária, como eu falei, temos que agir na receita, né? Nós temos que fazer uma planta genérica de valores, temos que fazer uma arrecadação imobiliária, enfim, agir na divulgativa e fazer com que a prefeitura arrecade. Não adianta ficar discutindo, porque custo, você sabe, o custo todo dia é variável, ele vai subindo. Nós temos que agir na receita, porque senão a gente vai ficar na mesmice. Vai o candidato subir aqui e vai falar, olha, não dá para fazer nada, o orçamento está comprometido. Lógico que está, precisa ter competência, precisa saber realmente como fazer essa máquina funcionar. Nós temos muitos créditos, nós temos muitas possibilidades, nós temos áreas desenvolvidas. Tem que realmente exigir do governo federal terminar a perimetral do porto e terminando o aeroporto e o túnel, sim, que o túnel é a nossa salvação, é a metropolização do Guarujá e é o desenvolvimento que nós precisamos. Nós precisamos, sim, realmente dar um banho na cidade, aumentar a autoestima da nossa população. Candidato Adilson, agora tem 2 minutos para a sua réplica. Perfeito. Falar de engenharia é falar de pessoas competentes, é falar do projeto do aeroporto que ficou parado há mais de 20 a 30 anos, porque não tinha engenheiro competente para desenvolver um projeto e ser aprovado para uma cidade como Guarujá, para a Baixada Santista. Isso é criticar ou elogiar a engenharia. Falar de engenharia é falar do viaduto da linha férrea que nós viabilizamos e terminou o congestionamento. Falar de engenharia, falar de engenheiro, é abraçar todos os engenheiros da prefeitura que são extremamente competentes, que não têm horário para trabalhar e está sendo feito tudo dentro de casa. Foi criado um anel viário na cidade, foi criado um anel viário em Vicente Carvalho com os engenheiros que a prefeitura tem. Não é com pessoas que estão criticando a prefeitura ou os profissionais para tentar ganhar uma eleição aqui, não. Não é falar de candidato que está nessa administração. Eu estou sim e tenho orgulho de estar na administração, porque tem muita coisa boa que foi feita. Não é sentar numa cadeira para querer ganhar uma eleição e criticar um quadro de funcionários de 6 mil servidores na prefeitura. Temos que falar de projeto, quer falar de engenharia, fala de engenheiro, fala de competência, fala das obras que o Guarujá tem mais de 500 obras, ruas pavimentadas, com asfalto feito há 20, 30 anos, que já estragaram. Não é achar que você sai jogando pavimento, tampando buraco, você resolve. Se tem manutenção, se tem tapa-buraco, é porque nós temos uma topografia, nós temos uma subbase crítica na nossa cidade. E vai ser feita manutenção constante, mato cresce todo dia, buraco aparece todo dia. Então, não dá para vir aqui criticar a zeladoria se não tiver competência e saber do que está falando. Obrigado, Duílio. Vamos fazer engenharia, vamos construir uma cidade. Vamos construir uma cidade nova, mas com competência, não só com crítica, tá bom? Candidato Duílio, agora tem 1 minuto para a sua réplica. É isso, Adilson. É muito fácil criticar. Quero ver aqui, botar a mão na massa e fazer. Nós, engenheiros, nós não achamos, nós pedimos, nós trabalhamos por resultado. E nós, esse esforço feito, a gente não pode criticar todos que passaram, todos deram a sua contribuição. Esses projetos desenvolvidos na prefeitura, nunca foi contratado pelo externo. Silêncio, por favor. Eu nem sei, com tão poucos engenheiros, se conseguiu tanta coisa. Isso é dedicação. Os nossos engenheiros, o nosso pessoal é de grande valia mesmo. Eu dou o meu testemunho. E é isso. Mas nós precisamos reformular. Nós precisamos fazer tudo um novo sistema, reformular a nossa cidade, reformular o sistema de administração.
que fazer para bem desenvolver a nossa cidade. E nós sabemos como fazer, pode ter certeza. Muito bem, com isso encerramos o terceiro bloco. Eu peço a todos que tenham calma. Eu ainda não encerrei o terceiro bloco. Eu peço a todos calma. Tá? Estou encerrando agora o terceiro bloco. Vamos a um recesso de 3 minutos para aí sim partirmos para o quarto bloco.